Bom dia, pessoal. Todos nós estamos cientes pela situação que o Brasil está passando hoje, né? Não só o Brasil, como todos os países do mundo, né? Com relação ao Covid-19, né? Ou coronavírus, né? E eu recebi um vídeo de um grupo de amigos que eu achei muito interessante, com informações sobre isso, né? E eu tive vontade de compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas também a tirarem dúvidas sobre essa pandemia, né? Então eu vou deixar esse vídeo para vocês verem agora, tá? E espero que eles ajudem vocês a compreenderem melhor tudo em relação a isso, assim como me ajudou, tá bom? Em dezembro de 2019, as autoridades chinesas notificaram o mundo que um vírus estava se espalhando por suas comunidades. Nos meses seguintes, espalhou-se para outros países, com o número de casos dobrando em poucos dias. Este vírus é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, relacionada ao coronavírus 2, que causa a doença chamada Covid-19 e que todo mundo simplesmente chama de coronavírus. O que realmente acontece quando a doença infecta um humano e o que todos nós devemos fazer? Um vírus é apenas uma cápsula em torno de um material genético e algumas proteínas, podendo-se argumentar não se tratar nem mesmo de uma coisa viva. Ele só pode se reproduzir entrando em uma célula viva. O corona pode se espalhar através de superfícies, mas ainda é incerto quanto tempo pode sobreviver nelas. Parece que sua principal maneira de se espalhar é por gotículas, quando as pessoas tossem ou se você tocar em alguém que está doente e depois tocar seu rosto ou esfregar seus olhos ou nariz. O vírus começa sua jornada aqui e depois pega uma carona para regiões ainda mais profundas no corpo. Seu destino pode ser os intestinos, o baço ou os pulmões, onde pode ter o efeito mais dramático. Mas na maioria dos casos, o sistema imunológico recupera lentamente o controle. Ele mata as células infectadas, intercepta os vírus que tentam infectar novas células e limpa o campo de batalha. A recuperação começa e a maioria das pessoas infectadas pelo corona passa por isso com sintomas relativamente leves. Mas muitos casos se tornam graves ou mesmo críticos. Não sabemos a porcentagem, porque nem todos os casos foram identificados, mas é seguro dizer que há muito mais do que a gripe. Em casos mais graves, milhões de células epiteliais morreram e com elas o revestimento protetor dos pulmões desapareceu. Isso significa que os pequenos sacos de ar dos alvéolos, através dos quais a respiração ocorre, podem ser infectados por bactérias, que geralmente não são um grande problema. O paciente pega pneumonia, a respiração fica difícil ou até falha, e os pacientes precisam de equipamentos respiradores para sobreviver. O coronavírus costuma ser comparado à gripe, mas na verdade é muito mais perigoso. Embora seja difícil definir exatamente a taxa de mortalidade durante uma pandemia em curso, sabemos com certeza que é muito mais contagiosa e se espalha muito mais rápido que a gripe. Existem dois futuros para uma pandemia como a de corona: o rápido e o lento. Qual futuro veremos depende de como todos reagimos à pandemia nos primeiros dias do surto. Uma pandemia rápida será horrível e custará muitas vidas. Uma pandemia lenta não será lembrada pelos livros de história. O pior cenário para uma pandemia rápida começa com uma taxa muito rápida de infecção, porque não existem contramedidas para desacelerá-la. Por que isso é tão ruim? Em uma pandemia rápida, muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo. Se os números ficarem muito grandes, os sistemas de saúde não conseguirão suportar a pandemia. Não há recursos suficientes, como equipe médica ou equipamentos, como respiradores para ajudar todo mundo. As pessoas vão morrer sem tratamento. À medida que mais profissionais de saúde adoecem, a capacidade dos sistemas de saúde cai ainda mais. Se esse for o caso, decisões horríveis deverão ser tomadas sobre quem viverá e quem não viverá. O número de mortes aumenta significativamente em um cenário como esse. Para evitar isso, o mundo, ou seja, todos nós, precisamos fazer o possível para transformar isso em uma pandemia lenta. Uma pandemia desacelerada pelas respostas certas, especialmente na fase inicial, para que todos que adoecem possam receber tratamento e não haja pontos de crise com hospitais sobrecarregados. Como não temos uma vacina para o corona, temos que projetar socialmente nosso comportamento para agirmos como uma vacina social. Isso significa simplesmente duas coisas: não ficar infectado e não infectar os outros. Embora pareça banal, a melhor coisa que você pode fazer é lavar as mãos. O sabão é realmente uma ferramenta poderosa.
O coronavírus está envolto no que é basicamente uma camada de gordura. O sabão quebra essa gordura e o deixa incapaz de te infectar. O sabão também deixa suas mãos escorregadias e com os movimentos mecânicos da lavagem, os vírus são levados embora. Para fazer isso, lave bem as mãos, como se você tivesse acabado de tocar em algumas pimentas e quisesse colocar suas lentes de contato em seguida. O próximo passo é o distanciamento social, o que não é uma experiência agradável, mas uma coisa boa a se fazer. Isso significa sem abraços e sem apertos de mão. Se for possível ficar em casa, fique, para proteger aqueles que precisam estar fora de casa para que a sociedade funcione. De médicos a caixas ou policiais, você depende de todos eles, e eles dependem que você não fique doente. Em um nível maior, existe a quarentena, o que pode significar coisas diferentes, desde restrição de viagens ou pedidos governamentais para ficar em casa. Quarentenas não são boas experiências e certamente não são populares, mas elas garantem a nós, e especialmente aos pesquisadores trabalhando em medicação e vacinação, mais tempo crucial. Portanto, se você for colocado em quarentena, deve entender o porquê e respeitá-la. Nada disso é divertido, mas olhando para o bem maior, é um preço realmente pequeno a se pagar. A questão de como as pandemias terminam depende de como elas começam. Se começarem rapidamente com uma subida íngreme, elas terminam mal. Se começarem devagar com uma inclinação não tão íngreme, elas terminam ok. E nos dias de hoje, realmente está tudo em nossas mãos, literalmente e figurativamente. Muito obrigado aos especialistas que nos ajudaram nesse vídeo em tão pouco tempo, especialmente ao Our World Data, a publicação online para pesquisas e dados sobre os maiores problemas do mundo e como progredir na solução deles. Bom, como vocês viram no vídeo, né, a pandemia, gente, é real, ela existe, ela está aqui no Brasil, né? Então, o que cabe a gente agora, né, é o que fazer, né, para ajudar, né, que isso não seja uma catástrofe nacional, né. O nosso comportamento social agora é o que mais ajudar nisso, né. Então as pessoas que puderem ficar em casa, né, e evitar aglomerações, fiquem, né. Nós sabemos que cada um tem uma realidade, né, cada um sabe onde o calo aperta mais, né. É claro que tem irmãos brasileiros nossos que não vão ter condições de ficar em casa, né? Devido ao trabalho, né? E outras coisas mais, outros fatores mais, né? Mas, quem tiver condições, quem tiver uma reserva financeira, ou conseguir se manter de alguma forma, podendo ficar em casa e colaborar para que essa pandemia seja pandemia lenta, né? E não aquela que dá aquele boom, né? Onde vai causar muitas mortes, né? Que fique, né? Que colabore, né? Ajudando nossos irmãos que não podem ficar, né? Vamos fazer isso, né? Para que evitemos, né? De chorar, né? Pela perda de entes queridos, né? E de amigos, né? E também que eles não chorem, né? A nossa perda também, né? Precoce. Caso nós venhamos, né? A contrair essa patologia, né? Bom, pessoal, espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Se vocês acharam que esse vídeo ajudou de alguma forma, compartilhe o vídeo, tá? Mostre para amigos, para familiares, tá? E vamos, né, orar com fé em Deus, né? Para que tudo passe o mais rápido possível, né? Um forte abraço a todos, tá bom? Fique com Deus, tá?